Hoje é dia 1º de novembro de 2022 e o Senhor acabou de escrever não sei se o último capítulo, mas Ele deu um fechamento à minha situação, de infertilidade. Quem me acompanha há algum tempo já deve ter ouvido meu testemunho, já deve ter talvez assistido algum estudo que eu dei sobre esse assunto, ou leu algum vídeo que eu gravei sobre isso. E hoje eu fiz o último teste de gravidez da minha vida. Por que eu sei que é o último teste de gravidez da minha vida? Porque há 10 anos atrás eu tinha feito um processo de fertilização in vitro e logo em seguida tentei engravidar 2 vezes desse processo. A gravidez não foi para frente e sobraram 2 embriões que na época meu médico disse que eu não poderia fazer um 3º processo seguido. E aí eu fui para frente, fui tocar minha vida, fui estudar, fui fazer um mestrado, fui servir ao Senhor. O Senhor trabalhou uma série de coisas na minha vida. O que Ele me ensinou nessa ocasião da descoberta da infertilidade, do tratamento, Ele me mostrou que a graça dele é suficiente. Ele me deu o texto de 2 Coríntios 12, onde Paulo diz que tinha um espinho na carne e ele rogou ao Senhor 3 vezes, ou algumas vezes, e o Senhor disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E foi isso que o Senhor me ensinou nesse primeiro processo, e foi isso que eu experimentei nos últimos 10 anos. Então, quando eu fiz esse processo de fertilização faz 10 anos, mais ou menos, e então nesses 10 anos que passaram, o Senhor vem me ensinando que a minha fraqueza, na verdade, é quando eu sou forte. Por quê? Porque eu dependo inteira e completamente do Senhor, da graça dele, para continuar em frente, continuar levando a minha vida. Esse foi o texto, então, que o Senhor me deu naquela ocasião. Quando foi no ano passado, nós decidimos que nós iríamos fazer a última tentativa, porém, comecei a descobrir uma série de probleminhas de saúde que precisavam ser ajustados. Minha tireoide não estava boa, então foram alguns meses até organizar a tireoide. Depois, com outros exames, descobri que eu tinha líquido nas minhas trompas. Aí no final do ano, em dezembro, eu precisei fazer uma cirurgia para remover as minhas trompas. Então hoje eu não tenho mais trompas, removi as trompas, tudo isso para preparar o meu corpo para essa última tentativa. Então, assim, alguns poucos de vocês sabiam que enquanto eu lidava com toda a situação do meu pai hospitalizado, TI, indo, voltando, saindo, fazendo as coisas para ele, nesse tempo eu também estava fazendo a última tentativa, o último tratamento para engravidar. E hoje de manhã eu fiz o teste de gravidez, fiz o teste de farmácia, deu negativo. E fui fazer o de sangue de qualquer forma, que a médica pediu, mas eu entendo que muito provavelmente a resposta do Senhor é essa. E graças ao Senhor, meu coração está em paz, o que Ele me mostrou hoje, não só em relação a essa questão da infertilidade, mas em relação a tudo que está acontecendo, Nós estamos nesse momento vivendo uma situação no Brasil muito delicada, política, onde nós temos um bandido que foi considerado descondenado e que, de uma forma que nós não sabemos muito bem se foi honesto ou não, que foi considerado como candidato eleito para ser o nosso futuro presidente, E nós já temos visto a violência no país aí se multiplicando, aumentando, a alegria dos bandidos, E infelizmente a sensação que tem ficado é que o crime compensa. Mas o meu coração está firmado no Senhor. Nossa esperança não é nessa terra, essa não é a nossa pátria. E o Senhor me deu essa palavra aqui hoje, em Isaías 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos
de vocês. Então, isso tanto serve para eu compreender que o plano do Senhor para minha vida não incluía gerar filhos, né? Agora eu não vou fazer mais nenhuma tentativa de tratamento e naturalmente eu não posso mais engravidar porque eu não tenho trompas. Então eu entendi e eu vou continuar servindo ao Senhor, vou continuar buscando glorificar o Senhor na minha vida da maneira que Ele escolheu que eu o glorificasse. Ontem à noite nós estávamos fazendo o nosso devocional, eu e meu marido, e o Senhor nos deu uma outra palavra também de ânimo, que essa vai ser a que vai ficar no meu coração relacionada a tudo que está acontecendo. Como nessa primeira vez, há 10 anos atrás, o Senhor me deu 2 Coríntios 12, eu creio que Ele me deu agora Eclesiastes capítulo 4, que diz o seguinte, a partir do verso 1. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais felizes do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, o que eu entendi a partir dessa palavra e que eu me alegro no Senhor? Que o meu pai está feliz agora, porque ele está com Cristo, e os meus bebês, que foram ao todo 6 bebês, eu creio que um embrião já é um sopro de vida e já é uma vida. Então o Senhor escolheu me dar 6 filhos e levá-los diretamente para a glória, ou seja, salvá-los direto. Creio também que todo ser humano que não atingiu a idade de ter consciência dos seus pecados, o Senhor toma diretamente para Ele. Então eu creio que meu pai está no céu hoje, com seus 6 netinhos, que foi a última oração que meu pai fez antes de partir, que ele queria os netinhos. Então o Senhor levou ele e com certeza ele está agora com os netinhos. Então eu decidi gravar esse testemunho, espero que ele sirva para te encorajar, para te animar, que você não perca a esperança no Senhor, que você aprenda a depender mais e mais dele, porque essa paz que eu tenho no meu coração hoje, relacionada a tudo que aconteceu, é algo humanamente impossível de ser produzido, é algo que não tem óleo essencial, remédio na face dessa terra que me faça experimentar essa paz que eu sinto na minha alma. Isso é o resultado do Espírito Santo do Senhor habitando em mim e do cuidado dele comigo. Então eu posso dizer que eu estou completamente em paz com a vontade do Senhor. Eu louvo a Ele porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que a mesma graça que me trouxe até aqui vai ser a graça que vai continuar me sustentando até o meu último suspiro nessa terra. E a minha oração é que eu continue mais e mais engrandecendo o nome do Senhor em tudo que aconteça, independente do que seja. Então, agradeço demais as orações daqueles que sabiam que eu estava fazendo essa última tentativa. Agradeço as muitas mensagens de apoio e, assim, eu amo a família que Deus me concedeu no Senhor.